boa noite a todos. Agora oficialmente, estamos então começando a nossa reunião do nosso grupo de pesquisa, nosso LabTel, né? Nosso laboratório de teologia. E hoje nós ficamos de falar um pouco de hamartiologia. Devido ao feriado, aí, nós estávamos aqui conversando nos bastidores, que é provável que devido ao feriado hoje, então, nossa turma seja um pouco reduzida. E o pessoal, então, tem aí talvez tido a opção de estudar sobre o tema, depois assistir por demanda, né? Muita gente já... será que tem gente já cansado, Jonas? Começou ontem a semana, hoje já estão cansados? É que falou em pecado, o povo quer fugir do pecado, né? Então, a nossa pegada hoje era falar um pouco sobre o tema do pecado, sobre hamartiologia, né? É minha área de doutorado, minha área de doutoramento é a doutrina do pecado. Embora eu não trabalhe com doutrina do pecado clássica, né? Eu trabalho com perspectiva decolonial sobre a teologia do pecado. Mas a gente teve, né, para fazer isso, teve que passar em tudo, né? Dar uma bela varrida no conceito de pecado, inclusive estudar o conceito de pecado em outros povos, foi muito bom, né? A minha pesquisa foi muito boa. Eu estudei o conceito de pecado nos índios aqui no Brasil, antes da colonização. Eu estudei o conceito de pecado na África, antes nos textos mais antigos de grande parte de países ali da África. Também estudei o conceito de pecado na China, também achei bem legal. O de pecado na China também surpreendeu, e os efeitos da tradição judaica, tradição cristã, conceitos do pecado, terminologia, né? A minha tese mesmo, propriamente, foi a invenção do pecado, né? Foi a invenção do pecado. Na minha tese, é uma tese bem herege, tá? Não é uma tese clássica, né? Então, não é uma tese que eu nem quase não divulguei para os meus alunos, nem nada, tem um monte de gente que nem leu ainda. Eu ainda tenho que adoçar ela um pouco mais para transformar em artigos e começar a publicar, eu ainda não fiz isso. Mas a ideia da minha tese é que o próprio conceito de pecado surge como uma invenção, né? Como uma invenção cultural para controle das pessoas. Isso porque o conceito de pecado ele está antes da tradição judaica, né? O conceito de pecado já tem na Babilônia, já tem no Egito, antes mesmo da formação do povo hebreu. E depois, então, da formação do povo hebreu, o mesmo conceito é abraçado na formação do povo hebreu, e isso aí se desenvolve. Mas essa é uma tradição mais bíblica, né? Mais bíblica. O que a gente precisaria aí é falar um pouquinho, talvez, de uma tradição mais teológica, né? E aí, de repente, a gente podia perguntar um pouco aí, né? Ver como é que vocês veem a questão do pecado aí, o Jonas aí, vem ajudar um pouquinho aqui, né? O Exupério aí também, se quiser participar. O Exupério é da ciência da religião, né? Mas também está aí conosco, principalmente nessas de teologia, para poder, gosta dessa parte mais voltada para teologia também. O que você vê aí disso aí, Jonas? Você que é um teólogo novinho aí, saindo do forno. Pois é, falando em teólogo, chegou o Arthur aí. O Arthur aí também está aí, ó, com uma concepção diferente aí do pecado. O professor Eduardo, provocou aqui, Arthur, um pouco concentrar qual é a nossa concepção, né? O que a gente acha. Ou então, que problema que percebe que tem o conceito de pecado. Para a gente poder iniciar uma discussão, né? Vamos dizer, o meu problema com o pecado... O meu problema com o pecado também pode ser uma coisa assim, mais ética, moral. O meu problema com o pecado é que ele classifica coisas e atitudes e algumas coisas são aceitáveis em determinada época, em outras foram e agora não são mais. Que daí eu vejo que assim, na concepção pelo menos do cristianismo ocidental, né, majoritário talvez, adota-se alguma percepção de certo, errado, de moral, imoral, enfim, a partir de uma perspectiva ocidental. Ocidental, quero dizer, do hemisfério norte, principalmente, né? Aí, norte-americano, europeu, né? Então, eu vejo que algumas coisas de certo e errado em questão de
de cultura, de costume, de ação social, usando um termo weberiano, né? Tem mais essa concepção, digamos, mais cultural, uma imposição cultural, por assim dizer, de um costume, de uma percepção, de uma leitura da vida de um outro lugar. Quer dizer, que talvez não seja aplicável em outras realidades, né? Uma realidade ameríndia, numa realidade sul-americana, né? Mais caliente, mais... Não, às vezes dentro da mesma igreja, no mesmo contexto, né? A gente foi na Assembleia de Deus aqui, o Jonas congregamos na mesma igreja, não na mesma igreja local, mas na mesma e no mesmo campo eclesiástico, né? E a gente achava conceito de pecado diferente, por exemplo, quem conhece a Assembleia de Deus aí fica mais fácil, né? Assembleia de Deus, você tem conceito de pecado diferente entre uma igreja sede e as igrejas mais distantes da sede, né? Então, há diferenças na própria instituição. Mas não só na igreja Assembleia, tá? Essa questão de igreja sede também tem na igreja católica, por exemplo. Esses dias eu estava conversando com um padre e ele comentando de como as pessoas veem as sedes da igreja católica e como veem as igrejas de bairro, né? E aí a gente achou muito parecido. Mas sim, o pecado ele aparece sempre contextual, né? Sempre contextual. E isso é um problema, ou não, né? Aí temos que conseguir entender primeiro qual que é a ideia de pecado, né? Então, eu vejo, desculpa aí, Arthur, eu vejo quando ela se torna um problema, é quando a concepção de um externo, de um alheio daquela cultura, de um estrangeiro, aquela cultura, ela tem que ser predominante. Por exemplo, mudei de Maringá para Marialva. O conceito de pecado da IPI de Maringá é diferente do conceito de pecado da IPI, da Presbiteriana Independente, de Marialva. É uma outra concepção de, de aceitável, de ok, né? E aí eu mudei de uma cidade para outra. Se eu aporto essa concepção e quero colocar ela dentro da realidade local, que já está, de certa forma, meio estabelecida, e aí? Sem dúvida esse é um problema quando você fala de pecado, né? Deixa o Arthur aí contribuir para nós também, pensando em problemas aí sobre o pecado. Peca aí, Arthur. Rapaz, eu lembro que a primeira vez que eu escutei uma definição sobre um pecado, assim, vou pegar esse exemplo numa questão mais reformada, foi num livrinho do Paul Walsh, olha, O Verdadeiro Evangelho. Ele falando que pecado é errar o alvo, né? Ele dizia muito isso, não é nem passar distante do centro, mas errar o alvo como um todo. A minha grande questão sobre o pecado é porque eu parto de um pressuposto que Deus existe e, além de existir, eu creio que ele tem personalidade. E ele, como criador do mundo, ele tem, nos seus atributos, ele pode sim ter delimitado o que ele acredita ser santo ou profano na subjetividade de Deus. Então, eu acredito que ele pode ter, sim, delimitado coisas que não devem ser praticáveis. Mas aí eu entendo que quando o Jonas vai comentando, dizer que isso vai mudando de cultura para cultura, e eu lembro que uma vez em uma associação da Igreja Batista, várias igrejas batistas reunidas, conversando com o pastor Batista, eu disse, pastor Lucas, me tira uma dúvida que eu sempre tive curiosidade. Parece que Deus tolerou, assim, o fato, pega um exemplo mais prático, o fato de Davi ter tido várias mulheres, ele tolerou, e a gente sempre escuta hoje nas igrejas, por uma questão cultural, mas nós vemos a homossexualidade como um pecado descritivo dentro do Novo Testamento, que essa prática não pode ser cometida. Mas, em contrapartida, Deus tolera outros tipos de pecado no Antigo Testamento. Então, sim, é uma questão até que me incomoda, até que ponto o pecado ele foi subjetivo e sendo construído ao longo da narrativa bíblica.
entendeu? Isso é uma coisa que me chama bastante atenção, essa pegada do Jonas. Sim, Jonas. Eu estava conversando com um rapaz que ele tá concluindo lá também, tá, acho que perto de finalizar o mestrado dele. Ele vem da África, ele estava pesquisando sobre casamento, né? Casamento no contexto da angolano, e lá são 3 ritos. É o rito civil, né? O rito da comunidade, para você, digamos, se afirmar, né? Se posicionar diante da comunidade. Comunidade quer dizer a cidade mesmo, o povo. Tem o rito da comunidade e tem o rito da igreja daí. Que se você não fizer os 3 ritos, você não é considerado casado na íntegra. Em algum deles você está errado. E daí, dentro dessa concepção, tem um de casamento, né? Mas agora olhando do outro lado do continente, ali em Moçambique, pastores que assumiram a fé assembleiana, por exemplo, só para ter uma perspectiva em comum aqui, eles tinham mais de uma esposa. E quando decidiram, né, se dedicar ao ministério, etc., a vocação ou chamado, como vocês preferirem, tiveram que abdicar de uma das famílias, de uma das esposas. Quer dizer, porque na concepção do que foi lhes ensinado ali, ter mais de uma família, né, ter mais de uma esposa, aí fazendo uma leitura a Timóteo, né, enfim, é errado. Daí já não só errado, mas é pecado a poligamia. E daí já, como que eu entro na cultura, como que eu desfaço uma característica daquele tempo, daquele povo, aí a minha problemática de novo, né? Para mim, tá chegando perto de algum tipo de construção, o Arthur e Eduardo. Sim, sim. Exupério tá quietinho, quer contribuir, dar alguma contribuição, Exupério? Boa noite, professores. Boa noite. Eu ia falar a mesma coisa que o Arthur falou, que eu tinha visto ou lido em algum lugar, que o pecado era errar o alvo, né? Uhum. Mas vendo a conversa de vocês, a minha linha de pensamento é mais ou menos a do Jonas, porque tem muita religião que assume que dentro da religião aceita poligamia, né? E para outras é pecado, né? Então vai muito do que a pessoa tem dentro do ministério dela, né? Dentro da cultura dela, como que para um é pecado, para o outro não pode ser, né? Eu sou mais meio que na linha do Jonas aí. Beleza. O negócio é assim, não é que é tenso, mas acho que é complexo, né? Tem um autor, o nome dele é Niklas Luhmann, tá? Vou até colocar aqui quem quiser olhar. E o Niklas Luhmann, ele trabalha justamente sobre teorias da complexidade. Segundo o Niklas Luhmann, coloquei aí quem quiser dar uma pesquisada no material dele, ele escreve sobre teorias dos sistemas. A ideia do Niklas Luhmann é que a sociedade é composta de diversos sistemas que se interpõem e caminham ao mesmo tempo. E alguns temas perpassam todos os sistemas, né? E ganham diferentes características. E que você, então, não pode reduzir o tema a uma perspectiva só. Acho que o pecado tem um pouco disso, né? Acho que o Jonas falou legal, o Arthur, assim, a gente conseguiu pegar legal o conceito. Vou tentar fazer um apanhado aqui, né? Quando a gente fala em pecado, eu acho que o que o Jonas está colocando é que o pecado tem uma dimensão social. Estamos pensando igual o Niklas Luhmann, existe uma dimensão social do pecado. O que é uma dimensão social do pecado? É que o pecado está regulado por leis. Então, o próprio Antigo Testamento vincula o pecado à violação de leis, que é uma tradição social. E aí você vai ter na própria Bíblia algum momento em que algumas leis, a violação delas é pecado, e outro momento não é mais. Por exemplo, a guarda do sábado, né, na tradição judaica, em algumas tradições judaicas do Antigo Testamento, não digo todas,
Não dá para tomar o Antigo Testamento como se fosse uma unidade, porque não é. O que você tem é alguns grupos mais radicais no Antigo Testamento que entendem que a violação do sábado é pecado. E já no Antigo Testamento surgem grupos dissidentes no judaísmo que trazem uma percepção já crítica à guarda do sábado, crítica aos rituais, e que já não aceitam isso como pecado. Né? E nos dias de Jesus você vê claramente não ser usado a guarda do sábado como um pecado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Ele realmente tem uma dimensão social. Só que na dimensão social, você ainda divide ela. Eu acho que ali talvez esteja a coisa mais importante. Que quando você olha para a dimensão social, você tem um pecado individual e o pecado coletivo. E o que a Bíblia trabalha mais é o pecado coletivo. O que é o pecado coletivo? Seria tipo aquilo que é chamado também de pecado estrutural. Esse sim, é uma coisa maior, sem tamanho, que vai época e vem época que ele continua. Por exemplo, violência contra a mulher. Isso é um pecado estrutural que existe na face da terra, em todos os povos que nós conhecemos, provavelmente desde a criação. A violência, isso é violência estrutural, no caso, uma forma de pecado estrutural. Tá? E aí também nós vamos já categorizando um pouco do conceito de pecado. A raiz do termo pecado, essas três letrinhas, PEC, P-E-C, a raiz vem da palavra tropeço. Aquele PEC, PES, do meio da palavra PEC, é a mesma de tropeço. Então, pecado é tropeçar, no latim. Tá? Então, a raiz da palavra latina é PEC, que é a ideia de tropeçar, de cair, de falhar. Né? Não necessariamente intencional. O termo do grego, ele é um termo só, é igual ao termo do português. São termos superficiais para tratar o pecado. No português é um termo só, que é pecado. Embora nós tenhamos outras palavras, mas elas acabam todas funcionando meio que como sinônimo. Iniquidade, né? São termos difíceis de você ponderar o que é pecado. Na tradução literal, pecado é errar. Qualquer tipo de erro. Seria essa a tradução literal. A tradução literal. Qualquer tipo de erro seria classificado como pecado. Qualquer tipo de tropeço, né, de falha, deveria ser tido considerada como pecado. Todavia, na tradição judaica, isso é diferente. Que na tradição judaica, aí você tem 26 termos para pecado. 26 termos diferentes. O que vira uma, puxa vida, 26 termos. É 26 ou 24, é uma coisa assim, para pecado. E aí, o que acontece com isso? O judeu, ele tinha muito mais conceito para o pecado. É uma palavra muito rica na tradição judaica e muito pobre na tradição grega, para hamartios, e muito pobre na tradução latina para pec. As duas traduções, hamartio e pec, não conseguem capturar o sentido dos termos hebraicos para pecado. Né? Avon, ratá, aí uns é da ideia do pecado com intenção, pecado não intencional, pecado vinculado à maldade, e aí ele vai ter várias formas diferentes de pensar o pecado na tradição hebraica, na tradição judaica. Isso daí, claro, no judeu, por que o judeu tem tanto sentido para o pecado? Porque na tradição judaica o pecado está vinculado ao templo. Está vinculado ao templo. O judeu, a tradição judaica, ela vai vincular o quê? O templo, o principal produto do templo, eu sempre falo assim, o principal produto que o templo vendia, entre aspas, vendia, o principal produto que ele vendia é o perdão do pecado. Então, quanto mais pecado tivesse, mais necessitaria de perdão. Então, na tradição judaica, começou a se achar pecado, e divulgar muito a tradição do pecado. Porque quanto mais pecado tivesse na sociedade, mais haveria necessidade de sacrifício e perdão e mais sustento para o templo. Então, essa é a tradição da amplificação do pecado. Tá? Mas o problema é o seguinte, quando você olha para o Antigo Testamento, você tem, assim, que é difícil de situar ali, dentro dessa dimensão social, dois tipos de pecado. O pecado, então, visto pela monarquia e pelos sacerdotes, que a monarquia e os sacerdotes, eles querem culpar o indivíduo pelos erros do país. Por que o nosso povo está sofrendo? Por que Deus está reprovando o povo dele? Porque o fulano roubou uma peça que é sagrada. Né? Então, por que Deus está fazendo o povo sofrer? Porque um homem fez algo errado no meio do povo. Vamos procurar quem é esse homem. Então, na tradição judaica, os sacerdotes
e os reis estão sempre procurando um culpado, seja um homem ou uma mulher. Eles gostam de pôr culpa na mulher, mas também põe culpa no homem. Os profetas, por outro lado, representam um outro grupo fazendo conceito sobre o pecado. Nos profetas, o conceito do pecado é estrutural. Os profetas não veem o pecado individual, eles veem o pecado da estrutura. É esse pecado que nós estamos falando aqui, que é o pecado, por exemplo, da violência contra a mulher, que é um pecado que você consegue classificar ele em vários locais. Outro pecado que é o abuso do poder. Isso é um pecado estrutural, que existe desde que o mundo é mundo. Ok? Então, vocês estão entendendo? Então você tem um pecado estrutural e um pecado individual. E um dos problemas que nós vivemos hoje é que nas igrejas, por exemplo, se divulga muito o pecado individual e pouco se fala sobre o pecado estrutural. Mas aí a questão é, quando nós tratamos do pecado individual e não tratamos do pecado estrutural, o pecado individual sempre volta. Porque o problema é que o pecado individual, ele é resultado do pecado estrutural. Se você tem uma estrutura, por exemplo, no Brasil, econômica, baseada na trapaça e no tirar vantagem dos outros, qual que é a praxis, qual que é a prática do mercado? É a trapaça e tirar vantagem do outro. Então, se alguém, de repente, fala assim, não, eu vou ser fiel à palavra de Deus, vou ser honesto, vou fazer tudo certinho. O que acontece com esse profissional? Geralmente ele fale. O microempresário que age assim no nosso país geralmente fale, porque não aguenta a estrutura extremamente torta e extremamente cheia de falhas e defeitos. Então, assim, dentro da estrutura social, o pecado, então, ele tem essas duas dimensões, uma estrutural e uma individual, e existem grupos querendo dizer o que é o pecado, tá? Então, existe um grupo dizendo que o pecado é o individual e existe um grupo dizendo que o pecado é o estrutural. Isso desde quando a Bíblia é Bíblia. Desde antes da Bíblia, por exemplo, nas tradições babilônicas e egípcias, já existem textos anteriores ao texto bíblico que falam que desobedecer o rei é pecado, por exemplo. Ou mesmo lá no Egito, nos textos da deusa Amate, que vão falar que a injustiça é pecado. Então você tem já denúncias do pecado estrutural e do pecado individual já anteriores. Sempre uma percepção social. Esse é um ponto. O Arthur falou que também fala assim, mas Deus existe, ele tem atributo e ele deve ter definido aí o que é o santo e o profano. Que é a ideia de que o pecado talvez tenha aí uma dimensão divina. Nós falamos de uma dimensão social, agora pensando numa dimensão divina. Isso é um problema que foi resolvido, mas a gente não usa a solução. Então vamos lá. Quando surge o judaísmo tradicional, ele vai, que é o segundo templo, ele vai usar a tradição do Monte Sinai e da lei de Moisés, tá? Para trazer essa noção de separar o santo do profano. Então, o Monte Sinai é o tipo, se a pessoa encostasse no monte, ela morria. Então, ninguém podia encostar nem no monte, porque Deus estava lá e ele morria. Então, trazendo uma ideia que havia uma separação entre o santo e o profano. Tá? Então, esse vem dentro da tradição judaica, que vai passar, então, pela tradição filosófica, que também vai trazer essa mediação. A tradição filosófica vai identificar Deus com o perfeito, com o santo, com o puro, com o inimaginável, com tudo que é de bom, e o homem com tudo que é de ruim e de pecado. Tá? Então, a tradição filosófica vai fazer isso também. Essas duas tradições vão dar fundamento para a teologia cristã, que vai surgir com Agostinho, com Orígenes, com Tertuliano, com os pais da igreja, que vão dar fundamento com Tomás de Aquino, e que vão chegar até a Reforma, e na Reforma isso aí meio que separa. Na Reforma, Lutero ele vem aqui e rompe com essa linha, então. O que eu quero dizer com isso? Existe uma interpretação dessa dimensão divina, que ela é uma interpretação teológica baseada na divindade de Deus. Que sempre que nós olhamos para a pureza e para a divindade de Deus, nós somos pecadores condenados ao inferno. Então essa é a prática. A teologia protestante, principalmente a reformada, depois de Lutero, até algumas escolas luteranas depois de Lutero, também seguem essa estrutura teológica baseada no Deus que Lutero vai chamar abscônditos. Lutero vai falar, e acho que a ideia de Lutero ajuda a gente a entender bem, que existem dois imaginários principais de Deus. Um Deus revelado e o Deus abscônditos. O Deus revelado é o Deus da cruz, é Jesus. Esse daí é diferente. Esse andou com os pecadores e não matou ninguém.
Esses pecadores tocavam em Jesus e eram curados. Esse manifestou a graça de Deus. Diferente daquele imaginário de Deus do Antigo Testamento, que vinculava ideais de perfeição, ideais de pureza, ideais de santidade. Então, o conceito de pecado em relação a Deus depende de qual imagem de Deus você está usando. Se você estiver usando uma imagem de Deus vinculada à tradição do Antigo Testamento e aos ideais de pureza de Deus, então você vai ter aquilo que o Jonas está falando de um ideal classificatório que expulsa os outros porque são pecadores. Quando a gente parte de um imaginário sagrado vinculado a Jesus para defender o que seria uma doutrina do pecado, então toda essa teologia do Deus que destrói, que mata, que é puro, que é santo, isso sai fora. Porque Jesus andou com os pecadores, comeu com os pecadores. Tal. Tem um autor que chama Emil Brunner. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui, quem quiser pesquisar. Ele tem um livro chamado Dogmática Cristã. Acho que é o volume 2, tá? Ou 1 ou 2 que vai trabalhar sobre isso. Ou o 1 e o 2. Emil Brunner. Eu coloquei aqui para quem for pegar depois aí no chat, tá? E esse autor, ele traz esse conceito, ele fala que a teologia, a doutrina do pecado, deveria ter sido reformulada a partir do Novo Testamento. Mas a tradição da igreja continuou fundando a teologia do pecado na tradição do Antigo, em Adão e Eva, na queda, e ao invés de fundar a doutrina do pecado em Cristo e propor uma nova interpretação. Entendeu? Então você teria, sim, uma dimensão divina, mas talvez com uma nova proposta em Cristo. Diferente daquela proposta antiga, que é do Deus abscônditos. Aquela, Lutero fala que a gente não tem nem que usar, porque é o Deus que não foi revelado para nós. E nós deveríamos trabalhar com Deus revelados. Tá? Essa é uma outra posição. E aí, então, seria essa a dificuldade hoje, quando se fala em pecado, é entender que existem dimensões diferentes de se trabalhar. E, por exemplo, se você está numa Assembleia de Deus, numa igreja presbiteriana, uma igreja batista tradicional, embora nós digamos que somos descendentes da tradição de Lutero, por exemplo, não segue a teologia de Lutero. Mesmo muitos luteranos não seguem a teologia de Lutero, porque aí a teologia de Lutero ela rompeu com essa tradição do pecado, que era aquele pecado classificatório, e trouxe a ideia de que todos somos pecadores, ninguém é melhor que ninguém, todos dependemos da graça de Deus, ele traz bem assim, e que Deus não se relaciona com nós por meritocracia, ou seja, independe do que você faz. Ele se relaciona conosco só por graça. Mas eu acho, Jonas, que isso é muita coisa para a gente administrar hoje. Mas assim, no todo, eu quando olho, eu consigo separar, e eu acho que vocês deram a dica aí do que tem que fazer, que realmente existe então uma dimensão social para se pensar o pecado, que é importante, que tem um contexto social, que vai mudar de época para época, e tem sentido, porque é baseado em regras sociais. Né, que vai mudar de contexto para contexto, de cidade para cidade, de denominação para denominação, mas também tem um sentido não social, um sentido vinculado ao divino, mas aí eu penso que não deveria ser o divino teológico, devia ser um divino mais vinculado a Cristo. O que nós temos hoje é muito vinculado à tradição antiga, e muito do que se fala hoje em doutrina do pecado ainda é segmento de Agostinho e de Tomás de Aquino, e o povo não está lendo o Novo Testamento. Nem os teólogos, tá? É o problema, né? Não sei se eu respondi, se eu ajudei, se eu levantei mais problemas. O tempo é curto, tem muita coisa para pensar sobre isso, né? Eu acho que levanta problemas para a gente pensar, né? Eu vejo assim, responde, na minha prática mas pastoral, responde para eu vou trazer a minha prática pastoral. Devido à ambiguidade do conceito, a minha prática pastoral é o seguinte: o juízo depende unicamente de Deus. Eu não condeno ninguém. Pode vir, mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo. Assim, Deus é justo, ele fará a justiça. Não é meu papel. Meu papel aqui é ser, ele diz um texto, né? Em Paulo fala que nós somos chamados como pessoas enviadas para divulgar a graça. Então eu me vejo assim, aquela pessoa que foi chamada com o ministério da graça.
Então, eu evito condenar o máximo possível. As pessoas vêm, traz condenação, isso, condenação aquilo, condenação aquilo outro. A gente até olha, a gente usa um juízo de valor, a gente entende que é errado, né? Mas aí o que eu faço? Eu falo assim, ó, isso pertence a Deus. Não é nosso papel julgar. Mas por essa ideia, isso é a teologia de Lutero, né? Lutero tem uma frase assim que é: deixe Deus ser Deus. O que ele quer dizer com isso, com essa frase? Essa frase significa que quem deve sentar no trono é Deus. E que quando eu me sento no trono, eu não deixo Deus ser Deus, mas eu tento ser Deus no lugar dele. Então Lutero traz a frase: deixe Deus ser Deus. Quer deixar com que Deus exerça o juízo e não eu. A propósito, se vocês quiserem procurar aí, quem quiser, tem um artigo meu sobre o tema. Acho que o nome do artigo é bem este: deixa Deus ser Deus. Dá para jogar no Google e colocar lá deixa Deus ser Deus, professor Eduardo? Eu escrevi na época dos 500 anos de reforma, para entender esse conceito de que nós temos que aprender a fazer isso, a colocar as coisas na mão de Deus e não exercer o juízo. Agora, e nós, né, Jonas? E nós, como é que nós agimos? Então, aí nós agimos pela graça, porque aí, novamente, lembrando Lutero fala que até quando a gente faz a coisa certa, nós estamos em pecado. E ele está muito certo, porque não tem como a gente deixar o pecado. É tipo assim, a gente até tenta deixar o pecado, mas o pecado não deixa nós. Esse é o problema, a gente deixa. Eu quero, vou lutar, vou orar, vou jejuar e vou deixar o pecado, mas o pecado não vai deixar você. Então esse aqui é o problema. Você pode até lutar para deixar o pecado, mas o pecado não vai deixar você. Por que o pecado não vai nos deixar, gente? Porque nós não somos Deus. Põe isso na cabeça, ó. Se você não peca, então você é Deus. Então, nós não somos Deus, nós somos homens, humanos, que precisam de Deus. O pecado é uma marca de Deus em nós, para que a gente lembre sempre que precisa da graça, sempre que precisa dele. Se nós pudéssemos dar cabo do pecado, não precisava de Jesus. Se eu não me engano, acho que foi Lutero que disse para Melanchthon: se for pecar, peque com fé. O Lutero traz isso, né? Porque no Lutero, e isso é legal, eu estudo Lutero há um tempo, né? Peguei todos os textos de Lutero, não li tudo ainda, mas eu já li de 1516 até 1521, e ele tem uns 60 mil páginas escritas, para ter uma ideia do negócio. E eu já li, mas não cheguei a ler isso tudo, não. Mas já li bastante. E essa primeira fase, ele trabalha muito o conceito do pecado. E dentro da compreensão dele desse pecar forte, né, que ele fala, se for para pecar, peca com força, isso tem um sentido para ele, né? 2 ou 3 sentidos. Um dos sentidos que eu conheço é que tem a ver com relacionamento com Deus. É que quando a gente peca, e ele tem uma metáfora assim, o Lutero, que o pecado é igual o pai que vestiu o filho com uma camisa nova, limpinha. Aí o filho correu e rolou no esterco. Aí voltou para casa, o pai: meu filho, você sujou a camisa. Ele vai lá, tira a camisa, põe uma camisa limpinha no filho. E logo o que o filho faz? Volta e rola no esterco. Aí o pai chegou: meu filho, você sujou de novo, vem aqui, menino, tira a camisa suja, põe a camisa limpa no filho. O filho corre e suja no esterco de novo. Aí o que o pai faz? Chega uma hora, quer saber de uma coisa? Fica com essa camisa mesmo. Não vou te dar mais uma camisa nova, não. Fica com essa aí, até você enjoar. Então, da tradição do Lutero é isso. Quando ele fala peca, e peca com vontade, peca com força, é porque o pecado, ele traz essa percepção que você vai pecar até que uma hora que você vai falar assim: pera lá, mas isso aqui não tem graça, isso aqui não tem sentido, isso aqui não é para mim, eu preciso de algo diferente. Então, dentro da ideia do Lutero, o pecado, ele tem uma dimensão educacional. O pecado é uma forma onde que a pessoa sofre, onde que a pessoa passa por dificuldade, onde a pessoa passa por problema e por meio disso chega a Deus. Por isso, se for para pecar, peca mesmo, peca com força, porque aí você tem muito mais chance de voltar para Deus, aí você tem muito mais chance de reconhecer o que você fez de errado. Você quer ir lá e rolar no esterco? Vai lá e rola no esterco, até você cansar. Aí o dia que você cansar, você vai querer voltar aqui, e aí o pai vai te dar uma camisa nova e ela vai fazer diferença. Mas por enquanto, a gente continua rolando no esterco. E infelizmente, Lutero, por mais que você queira dizer que não, ele está muito certo. Porque o pecado parece que é bem isso, né? A gente vive rolando no esterco. É camisa nova, rola no esterco. Aí troca a camisa, rola no esterco. E querendo, não querendo, a camisa está sempre manchada. Por isso que Lutero vai falar que o único caminho para Deus é a graça.
Alguma consideração, pessoal? Alguma dúvida, questão, problema? Ajudei, piorei? Eu sei que algumas coisas ficam difíceis. Tem gente que quer condenar os homossexuais, né, tal. Gente, ó, se tá errado, se tá certo, deixa isso na mão de Deus. Melhor. Correr o risco. O texto, ele dá margem para um monte de coisa. Quando o texto dá margem para um monte de interpretações diferentes, põe o pé no freio, deixa que Deus decida. É mais fácil. Não deixa isso na nossa mão. Senão você acaba perdendo a pastoral, acaba perdendo a ajudar as pessoas, acaba perdendo de edificar, né? Isso tem. O que eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo, e que é o pior de tudo, é o pecado estrutural, que é quando a estrutura ao nosso redor nos faz pecar. Então, se a gente quisesse mudar alguma coisa para mudar o país, para mudar as pessoas, era conseguir mexer nesse tipo de pecado, que envolve estilo de vida, envolve nossas práticas, envolve nossas ações no geral, não questões específicas, porque no específico, na subjetividade, no individual, nós somos pecadores e temos que reconhecer nosso estado. Aí o Lutero usa uma frase legal para isso. Ele fala que nós somos saco de verme. Nós somos tudo saco de verme mesmo. E na melhor das hipóteses, como diz já o Novo Testamento, nós ainda somos servos inúteis. Complicado, né? Pois é, professor. Tem que mexer na estrutura do trabalho, né? É assim, eu aprendi alguma determinada estrutura parece que ela vive de condenação da subjetividade por causa daquilo que o professor falou, né? Tem que pensar assim, Jonas. A estrutura está aí. Então, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado para mim não condenar a minha família por causa da estrutura. Para mim não condenar as pessoas que estão do meu lado por causa da estrutura. Para você não ser um joguete da estrutura e acabar criando mais violência e mais formas de violência, ou de dominação, ou no caso que nós falamos, violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher mesmo, ela existe em vários níveis na nossa sociedade. É pregada na televisão, é pregada em filme, nos diálogos, nas rodinhas, né? Entendeu? Então isso daí está impregnado na estrutura. A questão da corrupção estrutural, puxa, isso é uma monstruosidade no nosso país. Então a gente tem que conseguir lidar com isso, né? O problema eu acho que é tão problema a gente ser pecador individual, mas isso é tão ruim quanto a gente não dá mais conta de que isso é pecado. Quando começa a agir como se corrupção não fosse pecado, quando começa a agir como se violência contra a mulher não fosse pecado, entendeu? Entendeu? O pecado estrutural, ele faz isso. Ele faz você pensar que não é pecado, porque todo mundo comete. E aí é o problema. O problema não é ser pecador. O problema é achar que não é pecador. Quando você olha o Novo Testamento, aí eu desafio você a ler os evangelhos. Quem dá mais problema para Jesus? Os pecadores ou aqueles que achavam que não eram pecadores? Aí lá tá claro, mata a pau. Os caras que não se achavam pecador eram os caras que mais davam problema para Jesus. Eduardo, na sua pesquisa, o senhor chegou a parte em relação à natureza, de como o pecado pode ter afetado a natureza como um todo? Em termos de criação, você está falando? Sim, em termos de criação. Isso. Não, como um todo não tem como, né? Que é muita coisa. A gente trabalha, assim, o pecado ele trabalha direto na natureza pela questão estrutural. E é esse que é o problema. Porque, por exemplo, você vai ter ali a questão da compreensão, e uma das coisas que vai acontecer é que as comunidades, o texto bíblico, ele quase não trabalha a questão ecológica, principalmente quando chegando perto do Novo Testamento. Então, aí alguns teólogos vão entender isso como uma legitimação da estrutura de violência contra a exploração, tá? Inclusive, fazem novas leituras contra a exploração, por exemplo, quando Jesus, ele pega lá os 12 cestos, faz a multiplicação dos pães, e sobram 12 cestos. Quando ele faz isso, ele, então, abre ali uma possibilidade para a comunidade entender que havia, então, esse cuidado com o alimento, o cuidado com a partilha, né? Então não era só cultura do desperdício. No todo, o que nós temos aí que atinge direto a natureza, eu não acho que é o pecado individual, sabe? Da pessoa que foi ali e pecou, mas o estrutural, sim.
de todo mundo que está com aquela visão, eu tenho que explorar, eu tenho que explorar, eu tenho que tirar vantagem, eu tenho que explorar. E isso não é uma coisa do brasileiro, isso é uma coisa mundial, né? A gente fala, o brasileiro gosta de tirar vantagem, mas as multinacionais tiram vantagem, as grandes empresas, os países, os 5 maiores países do mundo, todos eles vivem em cima de tirar vantagem e de explorar o outro. E é justamente essa mentalidade de explorar o outro que faz com que a pessoa não veja o sagrado, por exemplo, aí quando sai de casa e olha para uma árvore, ou quando vê um bichinho andando na rua aí, ou quando simplesmente mata as formigas que estão invadindo o açucareiro, e não entende que aquilo dali é muito mais culpa sua do que culpa do próprio bichinho que está indo lá pegar alimento, porque está faltando alimento na estrutura que nós destruímos dele, né? E não só ali, né? Você vai encontrar um monte de outras destruições que a gente faz, e tudo destruição licenciada, né? Naquela mentalidade, na mentalidade violenta de que, ou eu ainda vivi uma época na igreja que tinha muita gente que não estava nem aí, Deus ia destruir tudo mesmo, então vamos acabar com o resto. Então é incrível que tem gente que consegue ter uma mentalidade assim. Mas isso nada mais é do que o pecado estrutural, fazendo com que a pessoa olhe e não perceba que aquilo é uma violência, não perceba que é pecado. Eu vejo isso, por exemplo, é, nos supermercados, né? O supermercado é uma coisa muito violenta. Porque o supermercado, você entra lá e você compra o franguinho e ele tá bonitinho, limpinho, empacotadinho ali, você catou e levou para casa como se não fosse nada, sorrindo. Mas, cara, o pecado estrutural tá ali. Porque você pensa que o ser vivo ali, criado por Deus, está sendo criado em cativeiro, sendo abatido em 45 dias, né? E tendo vidas aí extremamente violentas. Eu falei aqui do franguinho, mas o boi, por exemplo, também tem acontecido a mesma coisa, que antigamente tinha 3 anos e meio de vida, agora já estão abatendo aí os bois com 1 ano e 2 meses, 9 meses, aí em casos mais adiantados. Os porcos também. Então você tem toda uma cultura de violência licenciada pelo mercado. Porque a gente chega no mercado, tá tudo bonitinho, embaladinho, arrumadinho. Eu falo assim, ó, se a gente tivesse aquela cultura de antigamente, que ao invés de comprar tudo bonitinho, você fosse lá no viveiro, o rapaz pegasse a ave e abatesse na hora ali para você, eu acho que a gente ia comer bem menos carne. A gente ia ter muito mais consciência da violência que é feita contra esses animais, do que hoje que houve uma industrialização, né? Eu falei dos animais, mas a mesma coisa acontece, por exemplo, com o plantio de soja, né? A violência que o plantio de soja cria no nosso país, a gente não enxerga, não tem violência não, professor. Desmatamento, um monte de animais que perdem seu habitat, são expulsos, mortos. Cara, só que a gente está tão acostumado a não ver. Então eu acho que o problema todo da natureza ele vai conectar com isso, sabe? Com essa noção estrutural do pecado, que é aquela violência legitimada em função da maioria. E aí quando eu discuti esses dias com o pessoal da agronomia, aí o pessoal falava, não, mas nós somos o celeiro do mundo, nós estamos alimentando o mundo, né? Então são alguns discursos assim que eu paro para olhar e que acabo às vezes vendo como eles legitimam mais e mais forma de violência. Tranquilo? Show de bola, professor. Não Show de sei se eu bola. ajudo, se eu pioro. Não foi o meu foco da minha tese, tá? Não foi. Eu estudei assim um pouquinho na dimensão. Eu tive a oportunidade de ter. Só deixa eu abrir um link aqui. Eu tive a oportunidade de ter uma atividade interreligiosa sobre alimentos, né? Minha esposa é da área de nutrição, eu tenho uma especialização em engenharia de alimentos. E a gente participou de uma atividade sobre alimentos sagrados. E tinha uma moça do candomblé lá, né? E foi muito interessante a visão deles quanto à alimentação, quanto ao cuidado da natureza. E eu acho que realmente nós, cristãos, assim, perdemos muito quanto a essa questão da natureza, porque criamos vários discursos desconectados. Dentro do discurso do candomblé, por exemplo, todo o imaginário de Deus, da cultura deles, está vinculado ao imaginário alimentar, não está separado uma coisa da outra, né? É só na nossa mente mesmo que isso parece estar separado. O senhor tem algum livro para recomendar, professor?
Não sobre essa questão do pecado voltado à natureza, mas a questão do pecado como um todo, que você utilizou na sua tese? Isso que é o problema. Pecado como um todo não tem. Ó, se quiser mexer, eu recomendo pegar minha tese, tá? Minha tese está disponível. A minha tese chama-se A Invenção do Pecado. E lá na minha tese você já encontra bastante suporte bibliográfico, tá, para pegar. A Invenção do Pecado. Ela está disponível por uma teologia decolonial. Eduardo Salles de Lima. Ela está disponível tanto na faculdade, ela vai estar no portal das faculdades e também ela está disponível na academia.org, eu acho, né? Ou é .com, deixa eu ver. Academia.edu. Eu tenho lá uma conta na academia, que também tem alguns artigos meus. Mas se chegar no Google e jogar o nome dela ali, A Invenção do Pecado por uma Teologia Decolonial, já acha. O meu vai estar mais, estou trabalhando muito essa questão do pecado estrutural, tá? Mas lá eu tenho algumas bibliografias para questão cultural, conexão com outros povos na África, na China, América do Sul, né? E aí você consegue então fazer esse apanhado aí maior. Mas um livro só que dê isso daí, realmente eu vou ficar devendo, porque não temos não, infelizmente. Já estou abrindo aqui, encontrei aqui na Este. Isso. Aí essa daí pode baixar ela, usar. Eu não publiquei nada dela ainda, né? Mas estou para publicar logo. Gente, então acho que ficamos por aqui. Eu quero agradecer a todos, dizer que é um assunto difícil, né? É um assunto difícil, polêmico, né? Mas é um assunto difícil, polêmico, mas é uma caminhada a ser desenvolvida. Então, inclusive, aí, até no próximo encontro, hoje tem pouca gente, qualquer coisa a gente dá mais uma explanada no tema, traz mais alguns conceitos, tira mais algumas dúvidas sobre essa mesma temática ainda, e aí a gente já abre para um novo tema na outra quinzena. Agradeço a Exupero, Arthur, Boa noite, professor. Opa, Foi show de bola. o Jonas, Para abrir um pouco, né, a visão, né, sobre o tema. Sim, e é complexo mesmo, tá? Não é fácil de lidar. E aí a gente tem que aprender a ter posições diante disso e conhecer que há diversas possibilidades de lidar com o tema, né? Em ciência da religião isso aí é bem mais amplo ainda, né? Porque aí você vai perceber como cada religião vai administrar isso. E é bem legal, na minha tese, se quiser olhar, eu tenho lá. Eu fiz uma troca com o pensamento indígena brasileiro antes do cristianismo. Eu fiz alguns levantamentos na cultura africana e na cultura chinesa, né? Para perceber algumas diferenças dentro do conceito de pecado e poder ter uma ideia mais ampla dele. Mas, gente, eu agradeço então aí por esse bate-papo rápido e na próxima aula, então, nos encontramos, daqui a 15, né, nos encontramos de novo. Vamos continuar nesse tema mais um pouquinho, provocar mais algumas questões e aí a gente já abre um novo tema. Fico por aqui então. Até mais, gente. Beleza, boa noite, professor. Boa noite, Arthur. Boa noite, pessoal. Boa noite.